Quando nós falamos que a religião é o pior sistema que existe no mundo, nós não estamos errados. Neste vídeo que irei mostrar a seguir, vai provar tudo aquilo que nós falamos nos nossos vídeos e canais e conteúdos, onde o crime e a violência organizada compensa no mundo religioso cristão. Porque o sistema religioso é o pior sistema que existe no mundo. Porque só através dele que se esconde todos os tipos de psicopatas, criminosos, assassinos, estelionatários, das maiores periculosidades. É dentro do sistema religioso que está todos os outros sistemas, todos os tipos de facções criminosas. O sistema político, o sistema econômico, é lá que está o estupro, para não falar a palavra completa. É lá que está as facções criminosas das grandes comunidades. É lá que está o estelionatário, o assassino, o invejoso, o agiota, o egoísta, o falso, o ladrão, o corrupto. É lá que está o que deseja o mal para o outro. É lá que está a falsidade e o oportunismo, onde os traficantes da fé usam um livro retrógrado e miserável para manipular e se beneficiar das massas. Não é de hoje que as religiões, principalmente o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, estão organizados e vinculados com grupos de terroristas, assassinos, para não falar a palavra completa, estelionatários, saqueadores, corruptos, ladrões e por aí se vai. O Antigo Testamento é um exemplo disso tudo, onde os chamados homens de Deus matavam, destruíam, saqueavam, perseguiam. Josué, por exemplo, chegava nas terras dos outros em nome do Deus de Israel, lançava a espada, matava, saqueava e tomava as terras dos povos que ele destruía. E, além disso, pegava as meninas virgens para serem suas mulheres. Outro exemplo também temos Constantino. Foi a mesma coisa, onde também Constantino, em nome do cristianismo, dizimou civilizações inteiras, saqueava, tomava as terras e matava a todos, onde também matou seu próprio filho e esposa. Também tivemos vários reis cristãos durante a Idade Média que praticaram várias atrocidades e monstruosidades. Na Quarta Cruzada, por exemplo, os cristãos invadiram Constantinopla, saquearam, mataram e destruíram tudo. E até os dias atuais, o cristianismo ainda pratica e cometem esses mesmos crimes e perversidades. Na verdade, não mudou nada. O que mudou foi as formas e as práticas dos seus crimes e atrocidades. Durante a Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana, junto com o alto clero, formaram uma facção criminosa de usurpar e enganar a população com falsas curas e paraíso eterno, onde pegavam os seus bens dos fiéis para se beneficiarem. Foi um dos motivos que levou Lutero a romper com a Igreja Católica. Em toda a história da humanidade, a religião sempre foi forte no meio político. Na verdade, é onde se tem o maior curral eleitoral do mundo. Aqui no Brasil, a religião sempre foi o cargo forte da política. Sempre exerceu um papel crucial para eleger políticos. A queda do imperador Dom Pedro II também teve influência da Igreja Católica Apostólica Romana, porque Dom Pedro II não se curvou às ordens da Igreja Católica, onde a Igreja Católica decretou a expulsão dos maçons das igrejas, e Dom Pedro II não atendeu às ordens, onde prendeu 2 bispos por descumprir suas ordens. Com isso, a Igreja Católica passou a ser contra
a Dom Pedro II e culminou com o fim do Segundo Império Brasileiro. E o interessante nisso tudo, o Papa, que é o maior representante da Igreja Católica na época, não estava preocupado com a escravidão, que é algo desumano, mas estava preocupado com a maçonaria. O religioso cristão é tão ignorante, pensa que a maçonaria é algo satânico e religioso. A maçonaria é uma sociedade filosófica, filantrópica e educativa que promove valores como liberdade, igualdade e fraternidade. Para ser maçom, é necessário acreditar em um ser supremo, conhecido como o grande arquiteto do universo. Mas a maçonaria não impõe um credo específico, nem ensina uma doutrina religiosa, permitindo que seus membros pratiquem a fé que preferirem em suas próprias igrejas ou templos. Os maçons não adoram um Deus específico, porque ela não é uma religião, mas sim uma fraternidade que exige apenas a crença em um ser supremo. Seja qual for a divindade que o maçom individual designe, como Alá para os muçulmanos ou Javé para os cristãos. A maçonaria é inclusiva e respeita as crenças de todos os seus membros, não impondo uma doutrina religiosa. Veja como o cristianismo é ignorante e preconceituoso, onde o cristianismo rotula a maçonaria como uma religião satânica, onde traz uma declaração do Vaticano do ano de 1885. Reitera que a inscrição nas associações maçônicas está proibida pela Igreja, e os fiéis que nelas se inscreverem estão em estado de pecado grave e não podem se aproximar da Sagrada Comunhão. Veja como o cristianismo é ignorante, preconceituoso, onde o cristianismo rotula a maçonaria como uma religião satânica, onde traz uma declaração do Vaticano de 1985, onde reitera que a inscrição nas associações maçônicas está proibida pela Igreja, e os fiéis que nelas se inscreverem estão em estado de pecado grave e não podem se aproximar da Sagrada Comunhão. Na verdade, o cristianismo vê demônio até em uma folha de papel. Até porque quem criou o personagem mitológico Satanás ou Lúcifer foi o cristianismo. As religiões anteriores ao cristianismo não existe essa concepção de demônio e nem Satanás. Para mim, as duas piores religiões que existem é o cristianismo e o islamismo, porque elas querem dominar o mundo impondo os seus dogmas religiosos a qualquer custo. Também foi formada, ou seja, montada uma facção criminosa durante a República Velha, ou do Café com Leite, ou República dos Governadores, onde foi criado o chamado voto do cabresto, onde os coronéis, junto com os governadores e presidentes, fizeram um pacto de que os coronéis forçavam os seus trabalhadores a votar no seu candidato, onde os coronéis davam os votos dos seus trabalhadores aos governadores. Em troca, ganhavam poder, dinheiro dos governadores. Então, por hoje só, vamos agora ao vídeo maravilhoso com Antônio Miranda a seguir. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. PCC e as igrejas. Por que templos funcionam para lavar dinheiro? Aí olha aqui, ó, o que está aqui na imagem? Assembleia de Deus para as Nações. Tá aqui, ó, uma das igrejas usadas por Colorido, um dos chefes do PCC, primeiro comando da capital, para lavagem de dinheiro, segundo a denúncia. Um dos líderes do PCC, uma das maiores facções criminosas do país, é acusado de comprar ao menos 7 igrejas evangélicas para lavagem de dinheiro. Isso aqui que é conhecido, tá?
Isso aqui é o que é conhecido nessa denúncia aí, fora as outras, né? Os templos, assim como imóveis e negócios de gado, teriam sido usados para esconder pelo menos 23 milhões vindos do tráfico de drogas. A lavagem de dinheiro em igrejas é atraente por ser difícil localizar a origem do seu sustento. O advogado Caio Zuanetti, especializado em direito empresarial, explicou ao UOL que instituições religiosas costumam receber doações periódicas sem ser necessária a identificação do doador, o que facilita o caminho de quem deseja esconder ganhos ilegais. Eu sou contra isso aqui, tá? Eu acho que quando você tem uma igreja, a igreja tinha que primeiro pagar imposto, tá? Tinha que pagar imposto. E nesse imposto ele tinha que declarar de quem está vindo, da onde está vindo esse dinheiro, né? Quem que está doando? Tinha que ter lá uma fichinha, né, do membro, botando o nome dele, o documento dele e a quantia que ele está doando e por quê. Tinha que ter o porquê, né? Estou doando após uma pregação de promessa de cura, de milagre, etc. E esses documentos teriam que ser, ficar uma via com quem está doando, né? E uma via com a igreja. Porque amanhã depois essa promessa, esse milagre de cura não aconteceu, o cara tem uma prova, o resguardo de que ele deu aquele dinheiro ali por esse motivo, né? E não poderia ter coisa genérica, tipo assim, ó. Tinha que ter as opções ali, né? As opções e até um espaço em branco para poder ter uma descrição, né? Tipo assim, doação por pregação da prosperidade, doação para ajudar numa campanha X e tal de caridade, por exemplo, né? E aí o cara ia guardar aquele recibo com ele. Eu acho que tinha que ter isso, né? E pagar a igreja pagar imposto. Só disso aí, meu irmão, tu já ia desmantelar um monte de igreja de fachada que é usada para poder fazer lavagem de dinheiro, né? Que é um crime muito, muito comum em igrejas, né? Existem várias formas de instituições religiosas ganharem dinheiro, seja através de doações ou de eventos para levantar fundos. E em todas essas formas é fácil colocar dinheiro sujo, porque, por exemplo, se eu supostamente receber uma doação para uma quermesse, posso declarar que ganhei 100 mil, mas não declarar a origem disso. Qual o problema da lavagem de dinheiro, galera? O problema da lavagem de dinheiro é porque quando você vende droga, quando você sequestra alguém, quando você tem um desmanche de peça de carro, esse dinheiro aí para ir para a pessoa poder gastar, ela tem que justificar. De onde que está vindo esse dinheiro, né? Então, essa pessoa ela vai criar empresas de fachada, vai criar esquemas de negócio para ela meio que intermediar esse dinheiro chegando no bolso dela e justificar para a Receita Federal, tá? Então, quando você tem uma igreja com pastores, vagabundos, picaretas da fé, bandidos, lavando esse dinheiro, né, enganando as pessoas, igrejas enganando as pessoas, você consegue justificar, é só você falar que é doação, porque não tem como rastrear, porque não se declara. Não se declara isso, entendeu? Você não tem como falar assim, ó, a dona Clotilde, a dona Esmirna ali, elas fizeram a doação ali, cada uma ali, ó, deram 50 mil reais para a igreja, cada. Não, tu não fala isso, né? Você fala, bota tudo num pacotão e diz que foi doação, entendeu? Agora, se tivesse uma fichinha, a igreja pagasse imposto e tivesse uma fichinha colocando por que aquele membro ali tá doando, já ia acabar com aquelas paradas de pegar dinheiro e botar em gasofilaço, já ia parar com isso, porque dali em diante todo mundo teria que justificar por que tá doando, entendeu? Qual é a origem desse dinheiro? E aí a Receita Federal consegue dar uma encarcada, né, meu corego? Consegue pegar os bandidos da fé, né? Apesar de terem imunidade tributária, instituições religiosas ainda apresentam outros documentos à Receita Federal. Pela Constituição, igrejas são isentas de pagamentos referentes ao imposto de renda e ao IPTU, mas elas têm a obrigação de entregar documentos fiscais como ECF, Escritura Contábil Fiscal, com conteúdo semelhante à declaração de imposto de renda. Ainda assim, é fácil para os donos de igreja forjarem a origem dos ganhos. Os balancetes podem contar com números supostamente referentes a dízimos, doações e outras contribuições que, na verdade, vêm de ganhos ilícitos. A isenção tributária das instituições religiosas é um atrativo a mais,
mas não o principal. Para a Zoanete, a imunidade jurídica que faz com que as igrejas não paguem impostos sobre os seus ganhos é apenas mais uma vantagem para os criminosos, mas sua principal motivação para usar como fachada é a facilidade para adulterar seus balancetes. Você presta conta de alguns balanços, mas já deu cara de licitude. Depois, em uma prolongação do crime de lavagem de dinheiro, a pessoa pode simular contratações. É possível, por exemplo, arranjar uma empresa cúmplice do crime e repassar um suposto salário com valor inflado para outras pessoas envolvidas. Ou então, faça o contrato de prestação de serviço e coloca o valor dele para cima em acordo com os donos. Então, olha só o que acontece aqui. Vamos pegar aqui o exemplo aqui do Edirzinho. O Edirzinho, ele é o empresário do crime. Aí o Edirzinho, ou o Silazinho, ou o Valdomirinho, eles são empresários do crime, por exemplo, né? Essas pessoas. Cada um deles tem que justificar para a Receita Federal da onde está vindo o dinheiro deles, da onde está vindo essa receita. Então, essa galera aí, eles vão criar empresas de fachada, né? Empresas, como é que pode dizer assim, com laranjas, né? Esquemas, empresas para justificar que elas estão fazendo serviços e recebendo por esse serviço. Então a igreja, após fingir que recebeu aquele dinheiro através do dízimo e das ofertas e outras formas aí, quermesse, essas coisas assim, ela pega e contrata essas empresas fachadas por um valor muito alto. Entende? Ou vários serviços. E aí paga, forja ali notas, etc. Paga essas empresas. E aí no final, o Edirzinho, o Silazinho e o Valdomirinho, eles conseguem embolsar, né, o dinheiro no bolso deles. E assim o dinheiro está tecnicamente limpo, né? Está lavado. Tirou a sujeira, a ilicitude daquele dinheiro. PCC usava igreja evangélica para lavar dinheiro em São Paulo, diz Polícia Federal. Pastor é preso. A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira, 21, 10 pessoas suspeitas de colaborar com o tráfico de drogas administrado pela facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, na cidade de Itaquaquecetuba, Grande São Paulo. Até a manhã de hoje, outras 2 pessoas com mandato de prisão expedida ainda eram procuradas pela mesma operação. Entre os suspeitos estão um traficante do PCC e seu irmão, além de um pastor de uma igreja evangélica, um corretor imobiliário e donos de açougues e de concessionárias de carro. Eles facilitariam o comércio de drogas no município e faziam lavagem de dinheiro, segundo a investigação da Polícia Federal. De acordo com Fabrício Gali, chefe da Delegacia de Repressão e Entorpecente da PF, os 2 irmãos eram os principais alvos da investigação porque eram os responsáveis pelo tráfico na cidade. O dinheiro do tráfico era juntado ao dízimo na igreja, que foi construída só para essa função. Donos de empresas de automóveis cediam carros para transporte de drogas, açougues faziam lavagem também. E a imobiliária alugava imóveis para a facção disse. Então, zero surpresa no front, né? Por isso que a gente tem que parar de ficar passando pano para a igreja e parar com esse negócio de bancada evangélica e colocar leis duras onde a Receita Federal vai poder investigar as igrejas e os poderosos da fé, e não só igrejas, mas qualquer instituição. Tem que ser investigado, tem que ter a origem do dinheiro, tem que declarar da onde esse dinheiro está vindo. Porque se você enforcar o dinheiro, a fonte do crime organizado, meu irmão, você dá um baita de um prejuízo no esquema desses caras, né? Porque como é que eles vão justificar a vida de luxo se não for através de uma lavagem de dinheiro pesado? Delator cita a relação de concierge do PCC e pastor Valdemiro. Eita ferro! Segundo a investigação da Polícia Federal, William Agatti se aproximou de um pecuarista que lavaria dinheiro com o pastor. Tá aqui, né, o cara, né? Ó, relatório da Polícia Federal, no âmbito da Operação Mafiuse, que investiga um grupo especializado no tráfico internacional de drogas, aponta para o envolvimento de pastor Valdomiro Santiago de Oliveira
com William Barile Agatti, conhecido como concierge do crime. A suposta relação entre eles é narrada pelo empresário Marcos José de Oliveira, que fez um acordo de delação com a corporação. Segundo ele, Agatti teria começado a andar com um pecuarista que supostamente lavava dinheiro por intermédio de Valdemiro. William Barile começou a andar com um pecuarista muito forte. O nome dele é Joselito Golim, apelido Paulo Golim, um dos maiores pecuaristas do Mato Grosso. Esse cara é 50 vezes maior que Cabeça Branca, diz trecho da delação. Cabeça Branca seria Luiz Carlos da Rocha, considerado um dos maiores traficantes da América do Sul. Ele foi preso em julho de 2017. Segundo o delator, Joselito Golim esquenta dinheiro dentro da igreja do pastor Valdemiro Santiago, SIC, né? Valdemiro seria proprietário da Igreja Mundial do Poder de Deus, além da Interteve Serviços e a Jet Wings Táxi Aéreo, que também são citadas na apuração. Então perceba que esse é um esquema, galera, que envolve grandes igrejas, grandes corporações. O crime organizado ele já tomou conta das instituições religiosas há muito tempo. Você acha que é a tia Janete, com sua aposentadoria de um salário mínimo, que está financiando a riqueza, o luxo de milhões desses líderes religiosos picareta da fé? Não. Tem muita organização criminosa envolvida, tem aí lavagem de dinheiro de outras instituições de corrupção, seja política, empresarial, envolvido nisso aí, galera. Por isso que tem que se fechar o cerco contra o crime organizado e contra as empresas, né, que são as igrejas, que são empresas do crime, né? Muitas das vezes. Então, sim, tem que aumentar a fiscalização. Não tem essa. Porque muitos líderes religiosos estão envolvidos até o pescoço com o crime organizado. Muitos líderes religiosos estão indo para a política com a fachada de serem homens de Deus, mas nos bastidores estão envolvidos com lavagem de dinheiro. Tá? A não ser que você queira viver em um narco-estado teocrático, né? Um narco-estado teocrático que é controlado por políticos ou influenciam políticos através do seu poder, do dinheiro, do tráfico, do crime, etc. Porque o crime organizado, galera, eles pagam, inclusive, como é que eu posso dizer assim, faculdade, né, especialização para certas pessoas para trabalharem para elas, né, para trabalharem para eles no crime. E aí, você consegue colocar, inclusive, deputados, senadores que possam ter envolvimento com o crime organizado, né? Financiar a campanha desses caras. Então, para não termos nenhum narco-estado teocrático, nós temos que ter uma fiscalização. A Receita Federal tem que ter acesso a contas de empresas, né? E tem que ter acesso também às igrejas. Porque se não for assim, meu irmão, como é que tu vai fiscalizar? Você está entendendo? Aqui tem um artigo que vai falar o seguinte, ó. A utilização de templos religiosos como um mecanismo para a lavagem de capitais proveniente do narcotráfico sob o disfarce do dízimo no Brasil. O papel das igrejas na ocultação de recursos ilícitos e seus impactos na sociedade brasileira. Então você vê que é desse ano, né, galera? Esse artigo aqui, ó, 12/5/2025. Resumo. A utilização de templos religiosos como veículo para a lavagem de capitais oriundos do narcotráfico representa um fenômeno de elevada complexidade jurídica e social, caracterizado pela simbiose perversa entre o sagrado e o profano. Eu só vejo aqui profano e profano, tá? Tem nada de sagrado aí, não. Facções criminosas como o primeiro comando da capital, PCC, e o terceiro comando puro, TCP, vem instrumentalizando igrejas, em especial as de matriz pentecostal, como fachadas para legitimar recursos provenientes do tráfico de drogas. Tal prática é facilitada por uma lacuna legislativa notável, a inexistência de norma jurídica que obrigue as organizações religiosas a identificarem doações ou dizimistas, o que inviabiliza a rastreabilidade das origens numerário. É o que eu estava falando, né? Para você ter um Brasil que melhore e evite esse tipo de crime, esse tipo de organização financeira, através do tráfico e de igrejas,
você tem que ter leis de fiscalização mais rígidas para identificar por que aquele membro está doando, por que ele está dando dinheiro. E não só nas igrejas, mas também em empresas. Tem empresas que não precisam declarar, né? Bota tudo num pacotão ali, e aí você mistura o dinheiro e você não consegue rastrear aquilo. Então as fiscalizações, elas têm que ser, como é que eu posso dizer assim, tem que ter uma obrigatoriedade para que você, nesses tipos de fundo e também de igreja, você consiga investigar e saber a origem. Tem que ter essa declaração, galera. Não tem jeito. Senão o Brasil vai virar um narco-estado. E cuidado onde você que é crente, você que é cristão, está frequentando, porque pode ser que a sua igreja esteja envolvida com narcotráfico, tá? Financiando narcotráfico, e você está ali servindo de fachada. Agora, para isso virar realidade, temos que cobrar os políticos, né? Que eles cobrem sim impostos das igrejas e que as igrejas sejam obrigadas a declarar a origem de quem está doando. Tem uma fichinha, né? Uma fichinha que não possa ser, colocar assim, ó, doação voluntária. Não, tem que explicar por que tá voando. Tá doando por quê? Após uma pregação de teologia da prosperidade e tal. Ter ali as normas obrigatórias da opção que a pessoa tem que colocar, né? Então, assim, não faz sentido, apesar de que, né, a igreja pode obrigar ou incentivar o membro a botar numa opção que seja, como é que pode dizer assim, que possa ser mais facilitado, ou mandar o membro botar que está fazendo uma doação voluntária, né? Ele pode fazer isso. Mas isso aí a gente pensa numa coisa boa para se fazer em relação a isso. Mas tem que ter, galera. Se não tiver, o Brasil vai virar um narco-estado evangélico, um narco-estado teocrático. O PCC, essas organizações criminosas, já controlam muitas empresas no Brasil, muitos políticos no Brasil, muitos pastores no Brasil. Isso é um fato, não é questão de opinião. Eu não estou opinando aqui. Isso é um fato. Você procura qualquer igreja aí, ó, que você vai ver que tem envolvimento com lavagem de dinheiro. Seja do tráfico ou de empresas ou de políticos, esquemas de corrupção pesadíssimo. Não vou generalizar, né? Não são todas, é claro, mas uma boa parcela delas tem envolvimento com lavagem de dinheiro, tá? E principalmente esses aí que são grandões da fé. Os grandões da fé nem se fala.